Amanhã nós temos um dia maravilhoso, gente. Encontro com Deus. Meu coração já está como? Está a mil. E eu tenho certeza que Deus falará, Deus fará profundamente nos corações aqui amanhã. E domingo a gente tem uma festa, amém? Quem vem domingo, diga eu. Vou dar um conselho, chama geral para vir. Chega cedo porque vai estar lotado esse lugar. Olha, quando acabar o culto, eu preciso da ajuda de vocês para tirar as cadeiras que vão dessa coluna aqui na frente para trás, dessa fileira, dessa e daquela. Ou seja, aquela lá não, mas dessas aqui lá atrás a gente vai empilhar lá no final. Então os homens me ajudem, tá? Homens, mulheres, me ajudem a empilhar lá no final. Bem, eu estava ansioso para pregar hoje. É bom e é ruim, porque quando a gente fica ansioso, de repente a gente corre demais. E é ruim você ficar ansioso. Mas o bom é eu que tenho certeza que a palavra vai falar ao teu coração essa noite. Deus tem algo absurdo para o teu coração esta noite. E eu já quero começar a mensagem de hoje com uma pergunta que sempre me confronta. E a pergunta é: pergunta para quem está do seu lado assim, ó: você tem fé? Só quem já foi questionado a esse respeito sabe exatamente o sentimento que fica no nosso coração quando a gente recebe uma pergunta tão simples e complexa ao mesmo tempo. Eu digo isso porque quando você recebe essa pergunta, aliás, você perguntou e nem deu a chance da outra pessoa responder, né? Pergunta de novo: você tem fé? E espera dela uma resposta. Quando a gente recebe uma pergunta como essa e a gente tem a oportunidade de resposta, normalmente a gente diz: tenho. Ou então você enche a boca para dizer: mas é claro que eu tenho. E eu vou dizer uma coisa para você: a tua palavra não, a tua resposta na palavra não prova nada. Que é isso, pastor? Não prova nada. Porque o que eu já vi de gente dizendo eu tenho fé, mas a palavra não é a mesma que as ações da pessoa. Então, na realidade, quando você diz que você tem fé, a tua proclamação de fé diz se você acredita ou não, mas você diz para alguém. Essa palavra simplesmente chama a atenção das pessoas para olharem para você, para ver se aquilo que você age condiz com aquilo que você fala. É tão interessante porque as pessoas só sabem o tamanho da nossa fé no dia da adversidade, no dia que você é confrontado, no dia que está tudo mal, no dia que está com dificuldade. São nesses momentos que as pessoas olham para mim, para você, e elas vão conseguir medir, entre aspas, a grandeza da nossa fé. Mas então a pergunta teria que ser diferente para você, porque a pergunta vai além do simples fato de você dizer se você tem fé ou não. A pergunta que eu tenho para você hoje: como você se comporta quando a sua fé é exigida? Você se comporta como quem crê? Eu quero ler um texto bíblico com você. João 11, versículos 25 e 26. O texto é muito longo, eu vou ler esses dois versículos e eu vou narrar, vou falar o que o texto diz. João 11, 25 e 26. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Deus, eu te agradeço por essa oportunidade rica que o Senhor me concede, que o Senhor nos concede, de poder ouvir aquilo que o Senhor tem, por palavra, por direção para as nossas vidas esta noite. Não permita, Pai, que a minha ansiedade, não permita que nada em mim roube a essência da Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo encontre liberdade neste lugar, em cada coração, em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto bíblico, ele faz parte de uma história.
acerca de um dos grandes, de um dos maiores milagres de Jesus. Esse texto bíblico conta a história que Jesus recebe a notícia que seu amigo Lázaro estava enfermo. E ele morava a uma distância muito pequena, 3, 4 quilômetros de onde Jesus ele recebeu essa informação. Era como se a pessoa Lázaro morasse no vilarejo, Jesus estivesse na Praia do Machado, e ele ouvisse: olha, Lázaro está passando mal e está muito enfermo, então estão pedindo para o Senhor vir. E Jesus ele demora 4 dias depois que recebe essa mensagem. Após 4 dias, Jesus decide ir ao encontro de Lázaro. No meio do caminho, eu imagino assim, por volta de uma distância aqui do posto, aqui do CIEP até a casa de Lázaro, Marta recebe a informação de que Jesus estava vindo, e ela corre ao encontro de Jesus, e ela para diante de Jesus, se prostra aos pés dele e diz: mestre, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E após essas palavras, Jesus disse para ela: olha, ele vai ressuscitar, ele vai ressurgir, ele vai levantar. Ela diz: eu sei que ele vai fazer isso, mas na ressurreição dos mortos. Aí Jesus dá essa declaração: Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Depois que ela ouve essas palavras, ela vai ao encontro da irmã dela, Maria, e diz: olha, o mestre está no meio do caminho, ele está te chamando. Jesus fica parado no mesmo lugar. Maria vem, se ajoelha diante dele, vai até os seus pés, o adora e diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus ele tem um diálogo muito simples com Maria, e depois ela se levanta, ele chora, e ele diz: olha, onde é que ele está? E a partir dali Jesus vai e desempenha, executa um milagre na vida de Lázaro. O que eu quero dizer para você com esse texto, que a mensagem quer dizer, que o Espírito Santo ministrou no meu coração na noite de hoje. No texto lido, em sua totalidade, a gente pode ver Maria e Marta sendo curada antes da ressurreição de Lázaro. Quando eu digo a cura de Maria e de Marta antes da ressurreição de Lázaro, eu estou dizendo para você que o coração das duas havia adoecido por causa da adversidade. Eu digo que o nosso coração está sujeito a se tornar adoecido mediante as circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia. Ninguém está isento de ser adoecido por causa da adversidade. Isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Diz para quem está perto: isso acontece com qualquer um. Não estavam adoecidos fisicamente, mas havia no coração delas um certo questionamento diante daquilo tudo que estava acontecendo. A jovem Maria, citada nesse texto, foi a mesma que num passado adorou Jesus, lavando seus pés com um óleo puro, diluído com suas lágrimas, e de um jeito muito sereno, ela secava os pés de Jesus com seus cabelos. Essa adoração incrível, essa adoração, essa oferta preciosa, esse gesto memorável, Jesus falou que seria lembrado ao longo dos tempos. Porém, apesar de ter tido um reconhecimento incrível acerca da divindade de Jesus naquela época, que ela gastou algo tão precioso aos pés de Jesus, não teve vergonha de fazer na frente de todo mundo. Quando essa mesma Maria chega diante de Jesus, após a morte de Lázaro, ela ouve: olha, ele mandou chamar você. Ela corre até diante de Jesus e ela tem a mesma atitude. O motivo do choro era outro, mas o motivo da entrega era sabendo diante de quem ela estava se prostrando. O texto diz que ela se prostra, ela se lança aos pés de Jesus, mas dessa vez não era a intenção de adorá-lo, mas ela tinha necessidade de suplicar e dizer para o Senhor o que estava acontecendo. E ela diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria conhecia Jesus, Maria conhecia os seus pés, Maria conhecia o seu amor, mas Maria não tinha ciência da grandeza do poder de Jesus. Ela sabia que Ele era poderoso,
Mas apesar de saber que ele era poderoso, a limitação de Maria, ela ainda estava focada na dor dela, ela não tinha noção do que Jesus podia fazer ainda. O texto diz que ela duvidou da ressurreição, mas diz que ela sabia que Jesus poderia ter revertido o quadro, se ele tivesse chegado antes. Ela até duvida que Jesus poderia ressuscitar Lázaro, mas ela diz: olha, se você tivesse chegado antes, eu não estava vivendo o que eu estou vivendo. E eu digo que cedo ou tarde, eu e você, a gente acaba fazendo questionamentos assim: olha, se Jesus tivesse agido antes, eu não estava passando o que eu estou passando. Se Deus tivesse intervido antes, se eu tivesse orado antes, nada do que eu estou vivendo agora estaria acontecido. E a pergunta que a gente fica fazendo no nosso subconsciente: será que Deus não sabe a hora de fazer? Porque esperou chegar nesse extremo, nessa condição, para que tudo isso viesse à tona, para que tudo isso tivesse uma oportunidade de mudança? Nos versículos anteriores, Jesus se encontra com Marta, e o seu questionamento foi o mesmo, mas o diálogo foi mais alongado. Marta reconhece que Jesus poderia ter salvado Lázaro da morte, se tivesse chegado mais cedo. As duas tinham a mesma ideia: se o Senhor tivesse chegado mais cedo, o que a gente está vivendo hoje não teria acontecido. Mas quando ela fala isso, Jesus, ele olha para ela confortando, ela diz algo fantástico. Jesus diz assim, ó: ele vai ressuscitar. Diz para quem está perto de você: ele vai ressuscitar. A palavra ressuscitar, nesta colocação de Jesus, vem do grego anisteme, que significa levantar-se. O que Jesus estava dizendo para ela: ele morreu? Ele vai levantar. Ele diz claramente: ele vai levantar. Só que a fé de Marta reconhece que Jesus é poderoso, e aí ela diz: olha, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Mas Jesus estava sendo enfático que Lázaro ia levantar agora, que Lázaro ia mudar o seu estado de inércia agora. Jesus afirma que todo aquele que precisasse da ressurreição, se cresce em Jesus, certamente ele faria. Mas ele estava dizendo para Marta: Marta, ele vai levantar. Eu não sei se você consegue entender o coração dessas duas mulheres, diante de algo finalizado, sacramentado, depois de 4 dias enterrado, depois de 4 dias sem que ninguém pudesse fazer mais nada, já tinha sido batido o martelo. Jesus olha e falou assim: essa é a realidade de vocês? Eu cheguei aqui para apresentar a minha realidade. Esse é o choro de vocês? Eu também estou chorando, porque eu não quero que vocês sofram, mas apesar do choro que há nos seus olhos, eu quero mostrar que quando eu chego, também chega alegria. Eu quero dizer que quando eu chego, realidades são mudadas. Após essa declaração de autoridade e poder feita por Jesus, a pergunta que ele diz a ela, ele fala: você crê no que eu disse? Gente, eu chegar para você e perguntar: você tem fé? É uma coisa, mas ouvir do próprio Cristo: você crê no que eu estou dizendo? Você crê no que eu estou falando? Ouvir dele é totalmente diferente do que você ouvir de um amigo, de um pai, de um irmão. Porque para um pai, para um amigo, para um irmão, você pode até dizer com os lábios: eu creio. Mas e para ele que sonda e conhece o teu coração? Salmo 139, a palavra ainda nem chegou na boca, e ele já conhece. Depois que ele declara o seu poder, depois que ele diz algo absurdo, além da fé de Marta, ele pergunta para ela: você crê nisso? A resposta de Marta é muito simples. Eu vou ler o texto, no versículo 27, coloca o versículo 27, por favor, João 11, 27. Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tá, mas aonde que está dizendo que ela cria que Jesus podia levantar Lázaro? Ela reconhece o poder, ela reconhece o senhorio,
autoridade. Mas eu imagino que a grandeza do milagre proposto ainda era muito grande para o entendimento de Marta. Então Marta, ela se levanta e foi chamar Maria. E depois que as duas vêm e acontece toda essa história que nós narramos aqui, elas veem com seus próprios olhos Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora, e ela tem o seu irmão entregue de volta. Elas viveram uma história incrível de ressarcimento, de restauração, de ressuscitação do seu irmão, mas também elas tiveram uma experiência absurda de restauração da sua própria fé. Algo incrível aconteceu no coração das duas. Eu imagino que a partir daquele dia elas nunca mais foram as mesmas. E eu orando por esse texto, eu falei: cara, será que eu estava pronto para receber uma pergunta como essa? Será que eu estava pronto? Porque quando a gente prega, quando a gente lê, e quando a gente vê outras pessoas passando é uma coisa, mas quando é com a gente? E quando é contigo? Aí eu comecei a orar sobre esse texto, eu pedi para Deus uma palavra, pedi para Deus a direção acerca do que eu estava lendo, entendendo do Espírito Santo, e Deus me deu algo que eu vou compartilhar com você. Eu mandei para a mídia lá os slides, tá? Pode projetar eles. Tá ruim? Eu mandei para ir. Tá. Pode colocar. Se não der, não tem problema não. A primeira coisa que eu quero falar com vocês: a fé que você possui, ela vai além daquilo que você controla. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu e você, nós só cremos naquilo que nós controlamos, naquilo que nós temos o poder de governo, naquilo que nós temos o poder de regência, naquilo que nós temos o poder de determinar destino, de determinar recurso, de determinar saúde, até onde eu delimito meu espaço, de repente esse seja o espaço que a minha fé governe. E eu te pergunto, quem tem uma fé nesse nível, sente fé em Deus, ou sente fé naquilo que governa? Eu te pergunto, a fé que você tem, ela vai além daquilo que você controla? Às vezes eu procurando uma imagem, pode projetar, eu procurando uma imagem para esse slide, tá ruim, hein? Isso. E eu me deparei com essa imagem, e você já viu aquela marionetezinha que o cara controla com as mãos? Às vezes eu e você, a gente quer controlar o mundo à nossa volta com a nossa própria vontade. A gente tira de Deus o governo, e a gente quer assumir a responsabilidade em todas as coisas. Eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem uma atitude como essa, Deus não vai se meter. Por que não vai se meter? Porque Ele vai esperar dar errado. Tem horas que Deus espera dar errado, só para você entender que o governo nunca deveria ter sido seu ao extremo. Não estou falando para você que você não precisa governar, Ele fez um homem para governar, mas o teu governo é com Ele, mas não independente dEle. Ter fé significa não ter controle. Caramba, ter fé significa não ter controle, mas ter a certeza de que Deus tem. Eu ia fazer esses slides menorzinhos, não deu tempo de fazer, mas depois eu coloco no grupo da igreja lá. Mas pensa só, ter fé não ter controle. Não, pastor, aí é irresponsabilidade. Não. Ter fé significa não ter controle, mas ter a certeza de que Deus tem o controle. Ele não perdeu o governo de nada, Ele não perdeu o tempo de nada, Ele não perdeu a regência de nada. Ele continua sentado sobre um alto e sublime trono, à direita de Deus. Jesus está lá no governo, no controle, e eu preciso ter ciência disso. Hoje de manhã, tomando café, a gente olhou para o mar, e metade da Ilha Grande estava chovendo, outra metade não, e a Jana olhou assim e falou: Deus é perfeito, né? Deus faz umas coisas, como é que pode? No mesmo lugar, chove num pedaço, não chove no outro. Eu disse para ela: a Ilha Grande é muito extensa, é como acontece aqui na costa também, às vezes chove na Verôme, não chove no Camurim, mas é que para a chuva acontecer, existe uma variedade de fatores que contribuem para que ela caia. Eu preciso ter a nuvem, eu preciso ter a temperatura correta, eu preciso ter o vento, eu preciso ter uma certa temperatura. Aí ela falou: e o vídeo que eu vi no deserto, que não tinha nem chuva?
não tinha nem nuvem, e estava chovendo. Aí a Gabi falou, mas aí já é milagre, né? Aí já é milagre, fazer chover onde nem tem nuvem. Aí já é milagre. Eu falei, verdadeiramente, mas é milagre também a chuva cair ali, porque só Deus, para controlar o tempo, controlar o vento, controlar a temperatura, para controlar, delimitar os espaços, há uma regência da parte dele. Ou você acha que o mundo não é guiado, regido por ele? O problema é quando eu e você achamos que a gente é que controla. Aí a gente começa a apresentar para Deus soluções práticas para um Deus que é ilimitado. Nunca apresente soluções práticas para um Deus ilimitado. Apenas confia. A gente é mestre de dar um jeitinho para Deus, é ou não é verdade? Você lembra da oração, da resposta que Sara deu para Abrão, depois que ele disse para ela, Deus me deu uma promessa, que eu seria pai de uma grande nação, e ela fala, mas eu sou estéril. Para Sara era muito mais fácil apresentar um outro útero, do que crer que Deus poderia fazer um milagre nela. Sara, ela olha para fora e ela diz, eu estou toda enrugadinha, Deus, eu estou tão velhinha, o meu corpo todo está velho. Só que quando Deus deu uma palavra para ela, o milagre aconteceu. Aonde começou a regeneração na vida de Sara? Na pele ou no útero? Começou de dentro para fora. Primeiro Deus restaura o teu interior, para depois você poder vivenciar o milagre no exterior. É de dentro para fora. A gente tem a solução prática para aquilo que Deus quer fazer milagre. Desculpa, cara, às vezes a gente se comporta como criança diante de Deus. A gente quer dizer para Deus, Deus, senta aí, deixa eu dizer para o Senhor, o que o Senhor tem que fazer? Alguém já teve a experiência de um filho sentar perto de você e dizer para você como é que governa a casa? Alguém já teve essa experiência? Quando você ouviu, o que você achou? Deixa chegar os boletos para você ver só. É ou não é verdade? Dá vontade de rir, não dá? Eu imagino Deus fazendo do mesmo jeito quando eu digo para Ele uma solução prática para aquilo que Ele quer fazer milagre. Deus, eu podia fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Imagino Deus olhando e falando, tá, eu até te escuto, mas eu não quero nada prático. Eu quero algo incisivo, decisivo, que vai glorificar o meu nome naquilo que está acontecendo. Jesus poderia ter chegado na hora, 3 quilômetros, 40 minutos de caminhada, mas ele chegou em 4 dias. Por que 4 dias? 4 dias, terceiro dia decretava que o morto estava morto. Ele chega depois do decreto humano, para poder realizar um milagre divino. Tem hora que Deus vai esperar você olhar e vai dizer o seguinte, não posso fazer mais nada. E você vai olhar para Ele e vai dizer, eu posso fazer tudo na tua vida. Agora, a fé que você possui, ela vai além da sua rebeldia? De verdade, pensa comigo. A fé que você, eu achei tão bonitinho esse menininho, mas é assim que a gente fica uma vez, não vou mais na igreja, não quero orar, não, vou largar tudo, não quero mais trabalhar, não vou dar mais meu dízimo, não vou fazer, não vou para o encontro com Deus. Dá uma olhadinha para quem está perto e fala, para de ficar revoltadinho. Com muito carinho, olha para ele e diz assim, ó, está na hora de crescer. E é verdade, a fé que você possui vai além da rebeldia? Adianta alguma coisa fazer pirraça, gente? Seja sincero, adianta fazer pirraça? Você acha que Deus vai se render uma pirraça? Não vai. Um barato, cara, eu já vi algumas atitudes de mães com crianças fazendo pirraça, das mais absurdas. Quando uma criança pequenininha está no shopping, quer comprar um negócio e o pai fala não. Alguém já viu criança espernear, gritar, se jogar no chão? A gente vê isso acontecer direto. Uma atitude terrível que eu já vi. Eu já vi mãe se ajoelhar do lado da criança e fala, filho, não faz isso é feio. Que isso? Já vi. Você está só dizendo para a criança, eu consegui te jogar onde eu quero. Não, você conseguiu me jogar onde você quer. Você me reduziu
a tua pirraça. Porque o próximo passo é você ceder aquilo que você já havia dito não. O que vai acontecer daqui para frente? Todas as vezes que a criança quiser te dobrar, ela já sabe o segredo de te jogar no chão junto com ela. Estou mentindo? Ah, pastor, mas eu não posso bater na frente dos outros. Não precisa bater, não. Depois você pergunta para a Jana o segredo do cabelinho da nuca. Ah, não sabe? Depois você pergunta para ela. Com muito carinho. Só pegando um cabelinho que tem aqui atrás, que eu fique de pé, quero falar com você, vem. A gente vai embora. Só me acompanha. Ela vai gritar, já está gritando, fazendo pirraça. Não estou mandando ninguém espancar filho, não. Mas o que eu quero dizer para você é que às vezes eu e você, a gente se comporta assim diante de Deus. E Deus sabe exatamente como pegar teu cabelinho. Deus sabe exatamente como fazer para você olhar para Ele e reconhecer que Ele é Senhor. Deus sabe exatamente como dizer para você: se você quiser ficar prostrado, esperneando, fica. Eu tenho um lugar à mesa para você. Enquanto você amadurecer, você nunca vai se assentar na mesa. A gente se comporta às vezes como criança, querendo que Deus se renda à nossa murmuração. Ao invés de murmurar, você já tentou se submeter? Sério, ao invés de murmurar, você não tem problema de clamar. Clamar é dizer a dor que está no teu coração. O problema é quando você clama 2 vezes e você começa a fazer o quê? Reclamar. Espernear diante daquilo que você só precisava confiar e se submeter. Ah, mas eu queria tanto esse videogame. Esse dia eu falei de videogame e teve uma criança aqui que ficou revoltada comigo. Ah lá, o pastor falando do videogame. Calma. Teve mesmo. Gabi viu, falou comigo. Pai, tinha que ver como é que fez. Mas era pequenininho. Mas, às vezes eu e você, a gente quer tanto uma coisa. A gente começa a clamar uma vez, depois reclama e passa para o mérito da murmuração. O que aconteceu com o povo que murmurou no Egito? Deus cedeu aquele povo. Não, lembra o que a história disse? Deus cedeu a murmuração do povo que ficou no Egito. O que aconteceu com ele? Eles viveram no terreno, no campo da murmuração. Quem murmura vai passar uma vida inteira murmurando, mas nunca coloca o pé na terra. Porque de repente você não está pronto a pisar nela. A sua fé, ela permanece do mesmo jeito depois que você recebe um não. Deus não é obrigado a dizer sim para a gente, não. Não, pastor, mas a Bíblia diz que se eu crer, eu vou comer o melhor dessa terra. Tá. Mas Deus não é obrigado a dizer sim para você o tempo todo. Não é obrigado. Agora, quem nós somos depois do não, é que determina o nível de maturidade para a gente. Quantas vezes você já falou não para o seu filho? Por que um pai diz não por filho? Por maldade? Ou por maturidade? Agora, acaso Deus não é mais maduro que você? Se Deus disser não para você, dizer não para você, como é que fica o teu coração? A fé que você possui, ela vai além da realidade humana? Sério, por que eu estou dizendo isso? A realidade na vida de Lázaro e na vida de Marta e Maria é: morreu, acabou. Essa era a realidade humana. E quando Jesus vem com uma promessa divina que contraria a realidade humana, a atitude das duas é reconhecer que Jesus é Deus, mas não reconhecer que Ele pode fazer todas as coisas. Eu digo que às vezes eu e você, nós reconhecemos o senhorio de Deus, mas nós não somos convencidos diante da autoridade, do poder que Ele tem. Não, Deus é Deus, eu confio em Deus, eu creio em Deus. E se Deus disser para você, já que você crê em mim, eu tenho uma promessa de restauração para você, e você vai dizer: impossível. Não dá. Não, mas sabe por que às vezes a gente duvida daquilo que Deus
pode fazer? Porque vai contra a nossa lógica. Eu sei que o Senhor vai ressuscitar ele no último dia, mas Jesus diz: não, eu vou fazer isso agora. Não, agora eu não acredito. A gente consegue olhar algumas pessoas chegando na igreja, e Jesus olha para você e diz: eu quero mudar a realidade dessa vida. Mas no íntimo, no seu coração, você mesmo diz: ah, Deus, tem jeito não. Já saiu tanto da igreja, já fez tanta besteira, não dá jeito não. Mas Jesus está dizendo: não, eu quero mudar a vida dela hoje. Mas às vezes eu e você, não, tem que ter mais, tem que ter um encontro, tem que ter um reencontro, tem que ter um final de semana, tudo com Jesus ali, para poder mudar aquela vida, porque está além daquilo que eu creio. Crer no lógico, às vezes é desacreditar de Deus. Crer naquilo que é lógico, às vezes é você duvidar de Deus. Porque quem morreu, morreu e não volta. Concorda? Mas e se Deus quiser fazer voltar? Pastor, mas o meu casamento já terminou. E se Deus quiser restaurar? Pastor, já me mandaram embora, eu estou desempregado. E se Deus quiser te dar a empresa? Ah, pastor, eu já abandonei o ministério, eu me desviei. E se Deus quiser honrar o nome dele através da sua vida? Às vezes eu e você, a gente só crê naquilo que é lógico. Mas crer no lógico é duvidar que Deus pode fazer. Porque pensa só comigo. Que lógica tem cuspir no chão, fazer lodo e curar um cego com saliva? Gente, isso é loucura. Que lógica tem? Eu já não tenho azeite e eu vou pedir vasilha para todo mundo sabe que eu não tenho. Será que Deus queria me envergonhar? Não tem lógica. E Deus fazer brotar azeite. Todas as vasilhas foram cheias, você lembra? Todas foram cheias? Não. Aquela que tinha um pouquinho de azeite, ficou um pouquinho de azeite. Todas não foram cheias. Aquela que ficou um pouquinho, continuou com um pouquinho. Só para ele saber de onde veio o milagre. O milagre vem de onde você nem imagina. O milagre não vem quando você tem tudo. O milagre vem quando Deus tem você por completo. Aí o milagre acontece. Sabe por quê? Porque milagres não se explicam. Gente, dá para explicar milagre? Dá para explicar? Não dá. Milagres não se explicam. Milagres se celebram. Milagres glorificam a Deus. Milagres contrariam a lógica humana. Milagres contrariam a multidão. Milagres contrariam o teu estado emocional. Eu imagino Lázaro saindo. Quem não conhecia a história olha para as duas e fala: vem cá, tem 5 minutos vocês estavam chorando e agora estão pulando de alegria. Por quê? A gente está vivendo um milagre. Como assim milagre? Você acha que não tinha gente querendo dizer que a ressurreição de Lázaro foi forjada? Lógico, teve gente que não acreditou. Tem gente que não acredita no que Deus está fazendo na sua vida. Você sabia disso? Tem gente que não olha para você e fala: está lascado e está lá rindo à toa. Tem gente que não acredita que Deus está agindo na sua vida. Aí eu te pergunto: o que você vai fazer? Você vai focar no que Deus está fazendo ou no que a multidão está comentando? Você vai parar de celebrar porque alguém duvidou? Você veio aqui esta noite porque você pediu: Deus, eu preciso de uma palavra para o meu coração hoje. Eu tenho certeza que o Senhor está falando no seu coração. Por mais que as pessoas estejam olhando para você e duvidando do que Deus está fazendo, o teu coração precisa continuar acreditando que Ele não perdeu o controle de nada. E por último, Jesus pode mudar qualquer realidade. Você crê nisso? Jesus pode mudar qualquer realidade. A gente já viu em toda a nossa história ministerial
Deus fazendo coisas que muita gente duvidava. Uma vez nós cuidamos de um casamento. Não era um casamento, era um casal que ficou 6 ou 8 anos juntos. Não estavam casados oficialmente. A menina queria casar, mas o cara dizia que tinha dúvida. E já moravam juntos praticamente há 8 anos. 8 anos depois, a menina olha e diz o seguinte: ó, acabou, eu não quero mais nada. E ele diz: não, mas por que acabou? Não quero mais você, vai embora da minha vida. Já estou conhecendo uma outra pessoa e eu vou ficar com ela, com ele. E ele: não quero mais nada da sua vida, eu te dei 8 anos de oportunidade. Eu lembro que esse rapaz era um amigo nosso. Ele comprou uma aliança bonita e chegou para ela: casa comigo. E ela olhou para ele e disse: acabou, não tem mais jeito, não quero mais nada com você. Na outra semana já tinha pego as coisas dela, já estava morando com uma outra pessoa numa outra cidade. Foi embora. Ela foi de revolta. E ele chegou com aquelas alianças lá na minha loja e falou o seguinte: pastor, vim trazer aqui para você, porque já está paga, não tenho esposa, não tenho mais perspectiva, e eu vim trazer para você, eu estou dando para você. Faz o que você quiser. Eu falei: tá bom, obrigado. Aí ele: mas você vai fazer o quê? Eu falei: eu vou orar. Por quê? Eu vou orar porque eu creio num Deus que pode fazer o impossível acontecer. Aí ele: mas eu não acredito mais. Eu falei: mas eu creio, e eu tenho fé para crer por você. Aí ele: mas você acha que pode? E eu perguntei: até onde você quer ir por quem você ama? E ele: eu quero orar. E nós começamos a orar. Eu guardei as alianças e nós começamos a orar. Depois de um ano, a mulher ligou para mim. Ela falou: pastor, fiquei sabendo que o senhor está com as alianças que meu ex-noivo comprou. Eu falei: sim, eles estão comigo. Eu estou orando por vocês tem um ano. Ela: eu sei. Depois na quarta-feira é aniversário dele, e eu chamei ele para jantar comigo. Eu queria perguntar se eu podia pegar as alianças contigo, porque eu quero pedir ele mais uma vez em casamento. Eu falei: com todo prazer. Ela pegou as alianças, foi para um restaurante. Ele foi conversar com ela de boa. E no meio do jantar, ela vai, tira as alianças e pergunta: você quer casar comigo? E a partir dali a história deles recomeçou. Eu digo isso para você porque o que estava encerrado diante dos homens ainda não estava encerrado diante de Deus. A gente tem mania de botar fim aonde, um ponto final aonde Jesus colocou só uma vírgula. A gente tem mania de dar decreto final naquilo que Jesus estava começando a escrever. Eu pesquisei, fui procurar 2 frases acerca de milagres. Não deu para projetar, eu vou falar depois, vou digitar depois para você lá. Mas eu peguei uma frase de um físico muito famoso, chamado Albert Einstein. Ele dizia o seguinte: olha, só há 2 maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Tem gente que vive achando que a tua vida, ela é algo que Deus não interfere, algo que Deus não tem interesse de fazer você sorrir, de fazer você feliz, de salvar você da sua essência. Tem gente que acha que Deus ele vive a parte daquilo que está acontecendo. Essa maneira de viver desacreditada é um jeito que você vive como se milagre não existisse. Acontece com todo mundo, menos com você. A segunda maneira é você entender que o fato de você abrir o olho pela manhã já é um milagre. O fato de você estar aqui hoje na igreja ou em casa assistindo já é um milagre. O fato de ter pão na tua mesa já é um milagre. Às vezes a gente acha que milagres são coisas grandiosas, mas a vida toda é um milagre.
Uma vez nós perguntamos para um cardiologista, dizendo: o coração, ele é um músculo involuntário. Ele bate sem que você precise fazer nada para ele bater. Ele bate. E o cardiologista falou o seguinte: olha, ele recebeu o coração, ele age assim por um estímulo elétrico. Ele começou, teve o start inicial, e a partir dali ele começou a bater e não para, porque ele recebeu um estímulo como se fosse um impulso elétrico, e a partir dali ele continuou o seu trabalho de pulsação. Mas como tudo isso começou? E ele falou: não, a ciência não consegue explicar. Aí eu fiquei pensando, precisava de um estímulo poderoso para ele começar a pulsar. Quando Deus sopra a vida, Ele sopra a quantidade de fôlego suficiente para você cumprir todo o propósito que Ele tem para você. Deus só soprou uma vez só na tua vida, e Ele está te dizendo: eu te dei força suficiente para ir até o último dia. Eu fiz isso uma vez, para nunca mais precisar fazer de novo. Eu acho tão gostoso quando eu entendo que a minha vida, que a nossa vida é um milagre. É um milagre. Agora, eu ouvi de um físico, eu li a respeito de um físico dizendo que é um milagre. Mas o que Jesus diz acerca de um milagre? Porque o milagre é algo impossível para o homem, e que só é possível para Deus, não é verdade? Homem pode fazer milagre? Ele vai pedir por um milagre, mas quem é que faz o milagre? É Deus. Mas quando as pessoas precisavam de um milagre, Mateus 19, 26, projeta Mateus 19, 26. Mateus 19, 26. Mídia. Mateus 19, 26. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é, mas e para Deus? O que tem roubado teu sono hoje? O que tem roubado a tua paz hoje? O que tem roubado o teu riso hoje? Sério, o que tem roubado a tua esperança hoje? Normalmente isso que está acontecendo só se acontece porque para você diz: eu quero tentar fazer alguma coisa, mas eu não posso fazer nada. Ou seja, para você é impossível. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e fala com muita alegria: mas para Deus nada é impossível. A pergunta que fica hoje para você é: você acredita nisso? Você acredita nesta palavra? Você acredita no que você está ouvindo? Olha, diariamente nós somos confrontados acerca da nossa fé. Deus permite que algumas adversidades se levantem para que o seu poder seja manifesto. Deus permite isso, que algumas coisas aconteçam para que você olhe e veja o quão poderoso Ele é. Agora, em determinados momentos, Ele apenas observa diante dos problemas que a gente cria. Tem coisas que Ele permite que aconteçam para que Ele manifeste o poder dEle. Mas também tem momentos que você cria, que Ele apenas observa, para ver se você está aprendendo com o que você está vivendo. Em alguns momentos Ele vai glorificar o nome dEle, em outros Ele vai provocar crescimento em você. Quando Ele promove a adversidade, é para a glória dEle. Quando você promove a adversidade, Ele permite para o teu crescimento. Vai fazer de novo? Quem aqui já botou o dedo na tomada quando era criança? E eu te pergunto, vai fazer de novo? De repente o problema que você está vivendo, você criou. E eu te pergunto,
vai fazer de novo? Vai passar por tudo isso de novo? Ou você vai olhar e vai reconhecer que, cara, chega de botar a culpa nos outros? Vou ser muito sincero para você. Sabe qual o destino da pessoa que só bota a culpa nos outros? É viver esse ciclo de problema. Ela vai sempre arrumar um culpado para a incompetência dele. Ele vai sempre arrumar um culpado para aquilo que ele não quer melhorar. Vai botar a culpa nos outros de novo, ou vai assumir a tua parcela de responsabilidade e falar: Deus, eu entendi o que está acontecendo, e eu vou mudar esse quadro, eu vou mudar esse nível. Eu me arrependo por aquilo que eu causei, mas eu me sujeito àquilo que o Senhor quer tratar na minha vida. A intenção de Deus nunca foi chegar atrasado na sua dificuldade, mas foi exercer misericórdia no exato momento que você precisa. Deus não se atrasa, não se atrasa. Eu sei que muitos Lázaros não vão ressuscitar agora, de verdade. Tem muito Lázaro que não vai sair da cova, a não ser no último dia. Mas isso não te dá o direito de desacreditar de Deus. Se o morto levantar, Ele é Deus. Mas se o morto não levantar, Ele continua sendo Deus. A pergunta que fica ecoando hoje aqui neste lugar é: você acredita em Deus? A sua fé, ela é grande o bastante para se sujeitar ao senhorio e à vontade de Deus? Hoje o Senhor trouxe você aqui para dizer para você: eu sou Deus acima das suas vontades, eu sou Deus acima dos seus maiores desejos, eu sou Deus acima dos teus erros, acima dos teus pecados. Eu sou Deus acima, além da tua luta, além da tua adversidade. Eu sou Deus muito além da tua rebeldia, além do seu questionamento. Eu sou Deus. A pergunta que fica é: você está disposto a se sujeitar ao senhorio dele? Hoje o Senhor trouxe você aqui neste lugar para dizer para você: eu não perdi o controle de nada. Eu sei exatamente a hora certa de agir, e você sabe exatamente a hora certa de confiar em mim. Hoje o Senhor trouxe você aqui para dizer para você que Ele não está parado, Ele está andando. E se Ele precisar parar, assim como fez com Marta e Maria, é para curar a tua fé. Eu não sei o que você veio fazer hoje aqui. Aliás, eu sei, você veio adorar a Deus e esperar dele uma resposta. Eu tenho certeza que Deus está falando no teu coração hoje, mas a primeira resposta sua, a resposta de Deus para você, a tua atitude diante da resposta de Deus para você, precisa ser reconhecer que Ele é Senhor. Então, como primeiro momento desse culto, nesta hora, eu quero falar para você que já se afastou muito tempo da igreja e entrou aqui nesta noite e Deus está gritando. Aliás, Deus não grita, mas a palavra está entrando no teu coração com uma violência, dizendo: eu não perdi o controle de nada. Portanto, é necessário que você decida